Então, professora Eleika, voltamos para conversar sobre isso. A senhora já deu algumas declarações na Câmara Municipal, até algumas de desabafo de algumas situações que a senhora presenciou. A senhora já se arrependeu ou a senhora já tem uma frustração de alguma forma com o processo político, com o sistema político como ele tem funcionado nesse seu primeiro mandato? Não, não me arrependi, não. Inclusive, eu quero aqui declarar de público que eu me sinto motivada a exercer este mandato. Então, no dia quando eu acordo e penso o que há de fazer, eu me sinto. E dizem que a motivação é que nos move, né? E eu me sinto movida, né, para caminhar. Acho que somos todos, né? Somos políticos, qualquer um de nós. Até dizer que não gosta de política ou não assume política, é uma posição política, não há dúvida, né? Então, eu me sinto, sinceramente, eu me sinto feliz. Aos 71 anos, né, ter a oportunidade, que eu digo, de retornar um pouco, muito, que a vida me deu. Eu tenho 4 filhos, todos passaram por universidade pública, 3 concursadas e 1 engenheiro. E isso eu digo, eu sou uma privilegiada. Então, como é que eu posso retornar isso? Existem muitas formas. E uma das formas é isso. Estou lá na Câmara, enquanto militante da educação, né, defendendo que eu acho que tudo passa pela educação, não tem jeito. Né? Tentar que sejamos um país, um estado, uma cidade menos pobre politicamente falando, porque diz o grande cientista social Pedro Demo, a grande miséria do Brasil, Daniel, é a miséria política. Então, eu estou numa casa política e, na medida do possível, dentro das minhas possibilidades e limitações, estou tentando contribuir para que isso melhore. É um pinguinho no oceano, mas os oceanos são feitos de pingos d'água. Mas algumas coisas lá dentro lhe incomodam. Por exemplo, deixa eu fazer 2 críticas assim. Uma, eu acho que a população precisa, e os meus colegas vereadores precisam entender, desculpa, eu não estou aqui para dar lição, mas é assim que eu enxergo. A senhora é professora, a senhora pode. Então, eu fico muito impressionada, porque eu percebo que parece que o grande feito do Legislativo é se apresentar projetos de leis. E aí se apresentar como, vamos dizer, o maioral pelo número de projetos. Quando eu acho que nós precisamos, a essas alturas, em Natal e no Brasil como um todo, nós precisamos de uma lei. A grande lei do Brasil nessa hora seria, cumpram-se as leis. Nós temos muitas leis, Daniel. Nós levantamos, faço parte, sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Nós estamos fazendo um trabalho interessantíssimo. Levantamos quantas leis voltadas para a educação existem em 8 anos. Existem 47 ou 48 leis. Então, o Legislativo compete fiscalizar, que é uma das funções do Legislativo, fiscalizar para o cumprimento dessas leis. Existem leis boas, outras que eu acho que poderiam ser descartadas facilmente. Então, eu acho que precisa-se saber o que é lei. Na Comissão de Educação, por exemplo, nós algumas vezes damos parecer contrário a determinadas leis que não se justificam, não é matéria de lei. Não deveria ser, de forma alguma. Então, esse é um ponto que eu acho que eu tento dizer que, né, que vamos fazer cumprir as leis que estão aí. Outro ponto também, aí uma coisa mais delicada, talvez como professora, né, eu fico muito impressionada com o ambiente, né, muitas vezes do plenário, parece até que nós estamos numa feira, né, um barulho. Alguma vez já deu vontade de parar? Eu já fiz. E pedir para os colegas escutarem, como a gente faz numa sala de aula. Talvez meia dúzia eu já tenha feito isso. Eu paro e digo, se eu estivesse numa sala de aula, inclusive, alguns colegas aqui seriam convidados a se retirarem do espaço. Bom, isso é um detalhe, mas de qualquer maneira eu queria só completar que eu me sinto satisfeita, entende? Porque me sinto muito, é uma felicidade, me sinto muito independente. Os erros que eu cometer lá, eu assumo, não tenho nenhuma pressão, não faço parte nem da situação da bancada de situação do prefeito, nem da oposição. Tenho uma liberdade, talvez até com uma forma como eu fui eleita, sem receber favor de ninguém, entende? Sem dar um pirulito a nenhuma criança, e isso dá uma liberdade imensa, e que eu sugiro aqui a toda a população, por favor, nunca venda o seu voto. Na hora que você vende o seu voto, você está sendo tão corrupto quanto quem está comprando. Professora, a senhora tem algumas posturas bem diferentes. Eu já escutei políticos, por exemplo, dizerem o seguinte, vote em mim, receba do outro, mas vote em mim. A senhora acha que essas práticas, elas têm aí no horizonte a possibilidade de acabarem, ou a senhora acha difícil hoje, conhecendo de dentro a política como a senhora conhece, não, como a senhora está passando a conhecer? Passando a conhecer. Não conheço certos
né? Inclusive, eu quero até dizer aqui de público, alguém disse, sim, mas o ambiente é muito difícil. Eu digo, olha, nunca recebi, nesse 1 ano e meio que estou lá, qualquer proposta indecente. Talvez eu tenha até uma cara feia para isso, nem me chegam. Então, eu quero dizer para a população que, primeiro, é possível se eleger sem comprar voto. E eu digo que outras pessoas precisam se apresentarem para isso. Segundo, eu disse durante a campanha, pouquíssimos encontros que tive uma campanha muito curta, eu disse para as pessoas com que eu encontrei, pequenos grupos, até eu dizia, eu não vim aqui pedir voto. Eu vim aqui, mas eu vim fazer um pedido. Aí as pessoas se assustavam. Eu digo, por favor, não venda o seu voto. Na hora que você está vendendo seu voto, repito, você está sendo tão corrupto quanto quem está comprando. Só existe este comércio quando existe a compra e a venda. E na hora que você vende, você perde até, de certa forma, o direito de acompanhar e de cobrar do seu representante que ele seja um representante à altura, né, do seu eleitor. Então, pelo amor de Deus, eu acho que seria uma grande virada nesse país se botasse o dedo nessa questão. Para mim, a grande corrupção no Brasil começa na eleição. Quanto custa uma eleição? Me disseram, quando eu estava pensando em ser candidato, que eu não ia gastar menos de R$500 mil. Eu disse, desisti, realmente desisti. Depois eu fui para a ponta do lápis, Daniel, e vi que não. R$500 mil se eu fosse fazer nos moldes, de forma alguma. Eu gastei R$23 mil na minha campanha. Não comprei um pirulito para uma criança. Agora, professora, eu soube de uma pessoa próxima da senhora, sim, que a sua família foi contra a sua candidatura. Como é que eles veem hoje? A senhora eleita, acham que realmente valeu a pena? Houve muito medo naquele momento? Alguns familiares me disseram assim, mas Eleika, você está doida? Eu digo, não tem importância. Se eu conseguir passar alguma mensagem, eu fico satisfeita. Mas não é uma questão de sobrevivência, né? Então, eu me sinto muito realizada, mas muito. E, dentre os filhos, eu tenho 4 filhos, como já disse, lógico que 2 eram contra, 2 a favor, né? Mas, no final, deu no que deu. Agora, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Nessa questão que a senhora estava colocando, que no seu caso não era um caso de sobrevivência. Aí a senhora abdicou do seu salário. Exatamente. A senhora teve algum receio nesse momento de que fosse encarado isso como demagogia política? Não como demagogia, mas o que eu vi, né, é que na ocasião eu via, você não está vendo que isso não é verdade? Aí eu dizia, certamente essa pessoa que diz isso é porque não acredita no que diz. Ela está projetando quem ela é. Se eu assumir esse compromisso, eu estou cumprindo. Mas cumprindo mesmo, inclusive na ocasião em que eu discutia numa mesa de almoço com os filhos, sempre aos domingos nós almoçamos juntos, e eu dizia, parece que eu quero ser vereadora para ver se eu ainda consigo dar um empurrãozinho nessas questões aí, sobretudo da educação. E aí uma das filhas perguntou, e por que não? Eu digo, porque eu não tenho coragem de me submeter a uma eleição tal qual o modelo que aí está. E ainda fui mais adiante. Mas eu não quero perceber, já dá o que eu tenho e o meu marido, dá para a gente ter uma vida boa, entende? Eu dou o meu salário nessa ocasião. Aí eu digo, sim, realmente, eu estou fazendo um trabalho voluntário. A senhora acha que essa talvez seja a grande lição que a senhora tem para dar aos seus colegas e dentro daquele plenário, que às vezes até parece uma sala de aula de tantos alunos um tanto mal comportados? Mas sala de aula barulhenta, hein? Não é simplesmente. Tem salas de aula, eu fui professora há muitos anos e dificilmente acho que enfrentei aquelas... Tanto barulho, né, professora? Se isso não é a grande lição que a educadora Eleika tem para dar... Eu acho que é uma delas, inclusive porque alguns países em que essa função semelhante de vereador ela não é remunerada. Tem alguns países em que se paga, vamos dizer, por sessão. Então, se vai lá, se paga. É muito alto. Um salário de 15 mil reais é muito significativo na conjuntura que a gente vive. E eu acho que se não fosse isso, eu acho que ser vereador, ser deputado, não deveria ser uma profissão. Então, tinha que se desestimular. Então, eu acho que uma grande virada que esse país daria era que o exercício de uma função legislativa fosse, não estou dizendo que você tirasse o dinheiro para trabalhar, né? Mas não fosse esse significado que está aí em todas as instâncias. Acho que é uma forma que a população precisa acordar. Por que essa ânsia toda de ser vereador, deputado, senador, etc. e tal? Esses salários precisam
ser menores. A manutenção de um vereador, de um gabinete, nós recebemos R$17 mil por mês. Ano passado, nós devolvemos 103 mil. Estamos devolvendo, nesse instante, a semana passada, 53 mil de um semestre. Não há necessidade de tanto gasto. Eu não sei, eu sou cidadãoense e aprendi a ser econômica, né, desde muito cedo. Então, não tem porquê esses gastos extraordinários. Agora vai mudar, vamos dizer, o modelo, né? Agora o que se gasta é o que retorna. Né? Mas, para você ter ideia, devolvi 103 no ano passado e um semestre, então dispensava R$50 mil por semestre. E por que a gente gasta tanto? Se às vezes falta para o serviço público. Eu tenho horror ao desperdício. A partir, inclusive, que eu digo muito do clipse. Eu não admito ver um clipse no chão e não se apanhar. Professora Eleika, a senhora tem horror ao desperdício e eu espero que o eleitor de Natal, o eleitor do Brasil, também tenha horror ao desperdício e volte às casas legislativas, aos executivos do Brasil, pessoas como a senhora. Muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigada. E o Primeiro Plano fica muito feliz em tê-la aqui hoje com esse programa. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, a força da televisão, de chegar à população para a gente se reeducar politicamente. Muito obrigado, professora. Para vocês, uma excelente noite. A gente volta no próximo sábado, sempre às 7h20. Até lá.